Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira. É mais uma semana começando, segunda, dia 27 de março de 2023. A você sempre ligadinho com a gente aqui no Pauta Aberta da TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então a partir de agora com nossos destaques do programa de hoje. Chuva forte do fim de semana e das últimas horas deixa desalojados e desabrigados milhares de pessoas, milhares de moradores no norte do país. No Acre são mais de 30 mil atingidos. Em Manaus, casas foram arrastadas pela força das águas. A pressão alta que preocupa autoridades de saúde na população brasileira é uma doença perigosa que avança em silêncio e que hoje atinge 25% das pessoas no país. Está completando 20 anos do lançamento do primeiro carro flex, o primeiro bicombustíveis do Brasil. O Cristo Redentor às escuras pela hora do planeta. Foi assim no fim de semana. O nosso Cristo Redentor no Alto do Corcovado e vários outros monumentos pelo mundo, como a Torre Eiffel e a Ópera de Sydney, também ficaram às escuras. Um gesto simbólico para trazer à luz um assunto que é de todos nós: os fortes impactos da humanidade sobre o meio ambiente. Futebol é hoje à noite, hein, gente? A torcida está na expectativa. A partir das 9 horas, em Luque, no Paraguai, tem sorteio que vai definir os grupos da Libertadores 2023. E ainda os sabores de Minas que conquistaram o mundo em nova versão. Um projeto quer transformar os modos de preparo da comida mineira em patrimônio imaterial. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. – 5.500 famílias começaram a semana desalojadas na capital do Acre, Rio Branco. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, reconheceu a situação de emergência na capital. De acordo com a Defesa Civil do Estado, aproximadamente 32 mil moradores de 36 comunidades foram afetados pelas fortes chuvas. O governo do Acre também publicou um decreto reconhecendo a situação de emergência na capital. O nível do rio Acre, que corta Rio Branco junto a seus igarapés, superou os 16,5 metros, numa alta de mais de 7 metros acima do registrado antes das chuvas. A cota de transbordamento é de 14 metros. Isso significa que diversas localidades, sim, foram alagadas com a elevação do nível dos rios que veio com essa chuvarada que atingiu o estado do Acre. E as chuvas fortes também atingem Manaus, a capital do Amazonas. A cena é de destruição. Mais uma vez, casas são arrastadas e pessoas passam por situação de perigo. Você vai observar nas imagens, olha só, com volume entre 70,2 milímetros e 113 milímetros, a chuva na capital do Amazonas, em Manaus, causou o transbordamento de igarapés e causou muitos estragos também. A enxurrada, gerada pela elevação do nível dos córregos, derrubou e arrastou casas, invadiu o comércio, alagou ruas e gerou pânico entre as pessoas. Muito lixo também, sendo arrastado aí no meio desse caos com tanta chuva que atingiu a capital do Amazonas e, infelizmente, levou muitos e muitos prejuízos, além do pânico, aos moradores. Vamos falar de saúde agora, gente. Dados apontam que 25% da população brasileira adulta tem pressão alta. A famosa hipertensão arterial é uma doença perigosa e que avança em silêncio. Além dos fatores hereditários, é preciso cuidar da alimentação e tentar ter uma rotina de atividades físicas. De acordo com o Ministério da Saúde, a hipertensão arterial atinge mais de 38 milhões de pessoas no Brasil. Uma doença crônica que pode causar infarto, AVC, aneurisma arterial, insuficiência renal e cardíaca. Os fatores que fazem a pressão subir são variados, mas o que você está colocando no estômago pode estar entre os vilões.
Os hábitos alimentares são um dos principais fatores hoje em dia, né, que faz com que alguém tenha essa pressão arterial alterada ou hipertensão. Porém, os fatores hereditários, eles também contribuem bastante. Então, normalmente, quando a gente faz uma anamnese, então a gente pergunta, tem história familiar de hipertensão? Seu pai, sua mãe, seus avós? Por isso que também pode ser evitado, ou você pode só ir alimentando aí esse problema e, de repente, ele desencadear aí esse diagnóstico já de hipertensão. Mudança de hábitos cotidianos, a começar pela alimentação, é o melhor remédio preventivo para a hipertensão. São os alimentos ricos em sódio, né, os alimentos também embutidos, excesso de álcool, excesso de alimentos de farinha branca, excesso de gordura saturada, também são alimentos que vão contribuir para o aumento aí dessa pressão. A gente precisa ter uma alimentação regrada, sempre com moderação, né? Alimentação rica em todos os nutrientes. Então, a gente tem que comer gordura, tem que comer carboidrato, proteína, né? Sempre em moderação, sempre nas quantidades necessárias. Então, se a pessoa tem alguma dúvida do quanto que deve ingerir de cada alimento, né? Procurar um nutricionista, mas sempre procurar ingerir frutas, verduras, né? Contribuir aí com uma rica alimentação, com vários nutrientes, para ajudar sempre a regular também o organismo. Dicas importantíssimas, e ainda falando sobre saúde, foi lançada a campanha nacional de combate à tuberculose. A meta está na prevenção e no aumento da vacinação. A tuberculose ainda é um problema de saúde pública em todo o mundo. No Brasil, em 2021, 5 mil pessoas morreram com o diagnóstico da doença. O governo quer reduzir a incidência de tuberculose em 90% e também a mortalidade em 95% nos próximos 7 anos. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta geralmente os pulmões, mas pode atingir outras partes do corpo. Um sinal clássico é a tosse persistente por mais de 3 semanas. Em caso de suspeita, o teste pode ser feito de graça nas unidades básicas de saúde. Em 2022, 78 mil novos casos de tuberculose foram diagnosticados no Brasil. 2.700 casos foram em menores de 15 anos. Homens com idade entre 20 e 64 anos têm 3 vezes mais chances de adoecer por tuberculose do que as mulheres na mesma faixa etária. Em 48% das famílias afetadas pela tuberculose, os gastos com a doença comprometem 20% do orçamento doméstico. A gente vai continuar tendo pessoas com tuberculose, mas menos de 10 pessoas por 100 mil habitantes. A gente quer reduzir quase 1/4 do que a gente tem hoje, deixar de ser um problema de saúde pública. A recente baixa na cobertura vacinal é apontada como um dos desafios para o controle da tuberculose. A vacina BCG, aplicada logo após o nascimento, previne contra as formas graves da doença. Até 2018, a cobertura vacinal era de 95%. Após 2019, menos de 88% dos bebês receberam o imunizante. Para enfrentar um inimigo tão antigo, ano que vem, o Brasil vai voltar a fabricar a vacina BCG. A vacina produzida pela Fundação Ataulfo de Paiva é considerada a melhor vacina do mundo, né? E nós estávamos nessa situação de não poder ter essa produção no Brasil, mas nós vamos recuperar essa capacidade. Você sabia que faz 20 anos que o primeiro carro flex foi lançado no Brasil? E pouca gente imagina, mas o etanol é o combustível que polui bem menos na comparação com a gasolina. Mesmo assim, apenas 40% dos motoristas hoje utilizam essa alternativa de combustível. Entre os motoristas, a dúvida continua: abastecer com álcool ou gasolina? Estou preferindo, por enquanto, abastecer no álcool. Está abastecendo com gasolina. Hoje tem que ser álcool, né? Nos últimos tempos nós estamos abastecendo na gasolina. Hoje etanol. Hoje com a gasolina. Há 20 anos, quando o carro flex chegou ao Brasil, os motoristas ganharam uma alternativa para responder essa pergunta. Desde 2003, mais de 40 milhões de veículos que rodam tanto com álcool quanto com gasolina foram produzidos no país.
Com o aumento da poluição e da emissão de gases que contribuem com o efeito estufa, especialistas buscam alternativas para tornar o etanol mais atrativo para o consumidor. O biocombustível produzido a partir da cana-de-açúcar é considerado uma fonte de energia limpa e renovável. O brasileiro é o único no mundo que pode comprar um veículo bicombustível, né? Um veículo onde você pode abastecer ele com um ou outro combustível. E um desses combustíveis é um biocombustível, que é o etanol, que é limpo, renovável e que tem uma qualidade muito interessante, que é a redução de emissões de gases de efeito estufa quando comparado com a gasolina, que é um combustível fóssil. Atualmente, 84% da frota de veículos que circula no Brasil é flex. Entretanto, apenas 40% dos motoristas abastecem com álcool, o que obriga o país a importar gasolina, mesmo sendo o segundo maior produtor de etanol do mundo. Falta de propaganda, falta de conhecimento do brasileiro de abastecer com produto renovável e que polui menos a nossa natureza, que tem nos seus gases que saem do escapamento do carro, é um gás muito menos poluente. Para o presidente da associação que representa os produtores de açúcar, etanol e bioenergia em Minas, é necessário incentivar o uso do biocombustível em todo o país. Hoje nós temos o foco do consumo de etanol no Brasil nos estados produtores. Não são poucos, não são poucos nem são pouco importantes. São estados importantíssimos, como Minas, São Paulo, todo o Centro-Oeste, uma parte do Nordeste, mas a gente precisa nacionalizar de uma forma maciça esse consumo. Uma escolha que poderá fazer a diferença para o meio ambiente e para as futuras gerações. Um carro abastecido com etanol, ele emite por volta de 54 a 55 gramas de dióxido de carbono por quilômetro rodado. Um carro abastecido só com gasolina emite 148 gramas. São quase 3 vezes mais. Então, se toda a população brasileira abastecesse de etanol, e isso só acontece com 40% do abastecimento total dos veículos nossos, nós teríamos uma qualidade do ar muito mais pura. Seria um impacto, bem menor ao meio ambiente. Mudando de assunto agora, o BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, financia a usina solar para o aeroporto de Maringá, na região norte do estado do Paraná. Com a medida, o aeroporto vai ser um dos mais sustentáveis do país. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou a ordem de serviço que autoriza o início da instalação da usina solar. O valor estimado dessa obra é de aproximadamente R$ 1.100.000. Vai ser o primeiro aeroporto regional do Brasil a ser autossuficiente em energia limpa, uma energia renovável, e é um projeto que o prefeito Ulisses, em parceria com o governo do estado, através do BRDE, está ampliando, porque ele, além de fazer o aeroporto ser um aeroporto autossustentável, com os projetos da usina fotovoltaica, que ele está fazendo mais 2 usinas, vai fazer com que os prédios públicos, todos eles de Maringá, também sejam sustentáveis. Então é colocando realmente Maringá à frente do seu tempo e sendo exemplo para o Brasil. O Papa Francisco nomeou Dom Reginei José Modolo, chamado de Dom Zico, como bispo auxiliar da Arquidiocese de Curitiba. E a apresentação oficial dele aconteceu no último domingo, na Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, no centro da capital do Paraná. A nomeação foi feita no dia 7 de dezembro de 2022 pelo Papa e a ordenação episcopal ocorreu no último dia 5 de março na Catedral de Cascavel, região oeste do estado. No dia 26 de março, a Arquidiocese de Curitiba recebeu como bispo auxiliar Dom Reginei José Módulo. A missa solene de apresentação na Catedral Basílica Nossa Senhora da Luz dos Pinhais celebra o início da união de trabalhos do episcopado entre o arcebispo metropolitano Dom José Antônio Peruso e Dom Reginei. Com mais de 20 anos a serviço da Igreja, Dom Reginei revela a emoção de hoje estar em uma nova missão. É sim um momento pessoal, de questionamento, de indagação. É como Maria, como acontecerá isso, A gente entra nessa expectativa
E depois de rezar, de refletir, vem o momento também da resposta e da aceitação. A Arquidiocese de Curitiba está entre as maiores do país. Há mais de 2 anos, sem um bispo auxiliar. Para Dom Peruso, a vinda de Dom Reginei traz novo vigor e a convivência com um amigo. Eu conheço bem, foi meu aluno, dele eu fui reitor e formador no seminário. Sei que estaremos aqui. Toda a Arquidiocese poderá contar com um novo colaborador de grande vigor, de grande criatividade e grande competência. Desde os anos 2000, no exercício do sacerdócio em Cascavel, Dom Zico, como é carinhosamente chamado, cativou muitos amigos e fiéis. Sua total dedicação o trouxe como bispo auxiliar, um chamado do Papa Francisco e hoje acolhido na Arquidiocese de Curitiba. Paroquianos, familiares, amigos e religiosos que estiveram na caminhada com Dom Zico fizeram questão de expressar toda a admiração. Nesse momento, nesse contexto, nós o acolhemos e nós viemos hoje para dizer, olha, recebe que está recebendo um bom bispo. Ele cumpre com a sua missão, faz o seu papel e a gente fica muito feliz pela amizade que a gente tem. Eu não poderia ficar ausente desta missa especial aqui. É uma graça muito grande que Curitiba ganha. Dom Zico vai ser uma pessoa espetacular, tenho certeza, um servo realmente de Deus, um pastor grandioso. Foi assim lá em Cascavel, será certamente assim em Curitiba. É um motivo de orgulho, mas não é orgulho, é uma missão, né? Sentir uma missão. A gente sabe que ele está fazendo aquilo que ele gosta. Ele sempre gostou de estar no meio do povo, então é isso que está acontecendo hoje. Estar no meio do povo, dizer sim à missão. Dom Reginei Módulo traz em seu lema "Apacentarei o seu rebanho", e nele segue a inspiração para a nova caminhada. Veja no próximo bloco, o Cristo Redentor e outros monumentos mundo afora ficaram às escuras por 1 hora no fim de semana. Um apoio representativo e importante à chamada Hora do Planeta. E ainda, empreendedorismo gastronômico. Mais de 400 marmitarias foram abertas nos últimos 3 anos no Brasil. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta volta já. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. A você, sempre ligadinho com a gente aqui na programação da TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Fim de semana marcante, hein, gente? O Cristo Redentor e outros monumentos mundo afora ficaram às escuras por 1 hora. Um apoio representativo e importante, a chamada Hora do Planeta. Acostumado a iluminar a cidade do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor apagou as luzes por 60 minutos na noite de sábado em apoio à Hora do Planeta. Outros monumentos mundialmente famosos, como a Torre Eiffel em Paris, o Coliseu em Roma e a Opera House em Sydney, também ficaram às escuras. A iniciativa, que é organizada pela ONG WWF, tem o objetivo de chamar a atenção sobre a emergência climática e para a preservação da biodiversidade. Nascida em Sydney no ano de 2007, a Hora do Planeta cresceu e se tornou o maior movimento de base do mundo pelo meio ambiente. Em 2023, o Banco de Horas pelo Planeta recebeu promessas de contribuição equivalentes a quase 52 mil horas de pessoas de 137 países. A proposta deste ano era acumular mais de 60 mil horas, o equivalente a 7 anos de ação, em apenas 60 minutos. No Brasil, foram registradas mais de 420 medidas de apoio à causa. E falando em meio ambiente, você já ouviu falar em jardim filtrante? Essa técnica está sendo usada em Recife para fazer o tratamento natural de água poluída. Quem diria que a água suja como essa pode sair transparente e limpa sem nenhum processo químico nem milagre? Um projeto inovador está mudando a realidade de um dos principais cursos d'água da cidade, o Riacho do Cavouco. A tecnologia é dos jardins filtrantes. Não é nova e é experimentada na França para despoluir águas do Rio Sena e foi adaptada e implementada na capital pernambucana.
Recife, especialmente, ela é uma cidade que ela é cortada por rios, né, é muito densa, né, super construída. A gente sabe a dificuldade da gente ampliar, né, os sistemas de tratamento. Então, a gente trazendo essa tecnologia, a gente está garantindo uma sustentabilidade para a cidade, contribuindo para garantir a sustentabilidade da cidade. Né? Imagina se a gente tivesse um jardim filtrante em cada parque público, né? Então, assim, a gente consegue realmente... É importante a gente falar que a tecnologia ela é uma tecnologia limpa, né? Então, a gente tem essa... não só melhoria de microclima, melhorando o ambiente, né, trazendo a educação ambiental, mas também contribuindo para que as pessoas entendam o processo que tem ali por trás. Implantado no Parque do Caiara, no bairro da Iputinga, o Jardim Filtrante teve financiamento do Fundo Global do Clima por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia e ficou a cargo da Agência Recife para a Inovação e Estratégia, com parceria do Porto Digital e da Prefeitura do Recife. Em escala de parque público, é a primeira que a gente tem na cidade, né? Então a gente está realmente apostando muito e muito feliz de ser pioneiro, né? O recifense gosta de ser pioneiro, vocês sabem disso, e mostrar que a gente consegue replicar. Então a nossa intenção é a gente chegar a influenciar o poder público, prefeitura, governo do estado, governo federal, né? Através mostrando para eles que é possível. Então a ideia é exatamente essa. O projeto tem 5 tanques que, com elementos de vegetação nativa, fazem a filtragem da água que vem de um riacho urbano. Essa água depois é armazenada e volta com reuso para a vegetação do parque. O restante vai para o rio Capibaribe. Um ganho para a comunidade, para as pessoas e para a cidade, e principalmente para o meio ambiente. O ganho ele é enorme porque a gente está trazendo qualidade, né, da água. A gente está contribuindo para a melhoria da qualidade da água do rio. Apesar de ser pequeno, a contribuição é pequena, é uma forma a gente mostrar ao poder público que é possível, através de uma solução baseada na natureza, através de tecnologias alternativas, a gente está mostrando que a gente consegue contribuir para a limpeza da água. Para enfrentar a crise, o brasileiro, além de usar a criatividade, resolveu empreender. Mais de 400 marmitarias estão abertas hoje em todo o país. Os dados são do Sebrae e comprovam que nos últimos 3 anos foram criadas 300 mil empresas de marmitas no Brasil. Apostar no setor da alimentação tem sido a saída para muitos brasileiros enfrentarem a crise econômica. São 441 mil marmitarias abertas em todo o país e atenção ao detalhe, a maior parte surgiu durante a pandemia. Os números do Sebrae mostram apenas quem formalizou o pequeno negócio, ou seja, pode ter muito mais novas empresas no setor espalhadas por aí. Consultores explicam que a pandemia intensificou a aposta empreendedora, mas muitos negócios acabam tendo vida curta, porque a área também exige qualificação dos profissionais que trabalham. Em Heliópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo, cozinhar para fora virou oportunidade de empreender e mudar de vida. A ideia de uma escola de gastronomia surgiu durante a pandemia, quando um grupo de moradores se juntou para distribuir comida. 300 alunos da comunidade já se inscreveram para aprender a cozinhar. E, de acordo com os coordenadores do projeto comunitário, a intenção é preparar esses alunos para ganharem o mundo, mostrando um pouquinho do sabor da culinária brasileira. Futebol, a segunda-feira começou em clima de expectativa entre o torcedor do país. Hoje à noite, a partir das 9 horas, começa o sorteio para a fase de grupos do maior torneio de futebol das Américas. Veja com quem a sua equipe pode jogar. A corrida pelo troféu mais cobiçado do futebol sul-americano vai começar. Nos palcos do nosso continente estão prontos para se enfrentar gigantes como Flamengo, River Plate, Corinthians, Peñarol, Boca Juniors e tantos outros que querem o topo da América. Para o sorteio dessa noite, a Conmebol já fez um pré-ajuste em busca da igualdade de condições entre as maiores forças do futebol e dividiu os participantes em 4 potes. Confira. No pote 1 estão as 8 equipes hoje tidas como as mais fortes do continente, as chamadas cabeças de chave, que pelo ranking da Conmebol são Flamengo, River Plate, Palmeiras, Boca Juniors, Nacional do Uruguai, Atlético Paranaense, Independiente del Valle, o último campeão da Sul-Americana, e Olímpia do Paraguai. No pote 2, consideradas as forças secundárias, estão equipes de grande tradição. Libertad do Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia, o Inter de Porto Alegre, o Barcelona do Equador,
o Racing da Argentina, o Corinthians, o Colo-Colo do Chile e o Fluminense. No pote 3 estão Bolívar e The Strongest da Bolívia, 2 times que têm como grande aliada a famosa altitude de La Paz. Também estão neste pote Melgar e Alianza Lima do Peru, Argentino Júniors, Metropolitano e Monagas da Venezuela e Alcas do Equador. No pote 4 fecham os 32 participantes Liverpool do Uruguai, Deportivo Pereira da Colômbia, Ñublense do Chile, Patronato da Argentina, o Atlético Mineiro, o Sporting Cristal do Peru, Cerro Porteño do Paraguai e o Independiente de Medellín. No caso aqui, as 4 equipes do pote 4 que vieram da fase da pré-Libertadores, entre elas o Galo, podem sim cair no chaveamento com times do mesmo país. Portanto, se o Atlético Mineiro cair na chave do Palmeiras, por exemplo, vai haver choque entre brasileiros, já na primeira fase da competição. Agora vamos para o campo. A produção de tomates em estufas é um dos destaques na agricultura familiar em Faxinal, cidade localizada no norte do Paraná, que não à toa já ganhou o apelido de capital do tomate de estufa. Apesar da queda recente de produção, a produção anual, que conta com 2 safras, chega a quase 30 mil toneladas. Negócio que, apesar desses imprevistos, é ainda bem lucrativo, bem vantajoso aos pequenos produtores da região. Agora, ainda quem procure diferenciar essa produção. Os tomates orgânicos fazem mais sucesso por lá. Faxinal, município da região norte do Paraná, ficou conhecido como a capital do tomate de estufa. As condições climáticas sempre foram favoráveis para o cultivo do fruto. É o clima e o modelo de estufa que o pessoal desenvolveu, né, que é uma estufa barata, né? Aí os produtores aprenderam a cultivar o tomate, né? E tem bastante empresa também que dá assistência, tem o IDR também, né? Aí acabou... Todo agricultor familiar que tem propriedade pequena foi para a estufa porque ocupa uma área pequena, né? E a renda é grande, por área é grande a renda, né? Hoje, a produção sofreu uma queda, mas ainda é considerada alta para a região. São cerca de 200 hectares de estufas e 2 safras por ano, com uma média de 14 mil toneladas em cada uma. Seu Luiz e seu Flávio são 2 dos quase 200 produtores da região. Depois de 20 anos produzindo de forma tradicional, há 5, seu Luiz decidiu migrar para o cultivo orgânico. Hoje, a propriedade de 2 alqueires e meio é a única certificada no município. No convencional, a gente usava bastante inseticida, né? Fungicida, coisa e era bastante a quantidade. E no orgânico, não. No orgânico, com 2 produtos, eu consigo tirar o produto igual ao convencional. Na última safra de 2022, eles colheram na propriedade 7.700 quilos de tomate, mas no início de 2023 precisaram interromper a produção. Por conta de uma praga de solo que comprometeu a raiz das plantas, agora os agricultores estão diversificando a cultura com o milho. É uma forma de preparar o solo para o tomate que será plantado em julho. A gente resolveu plantar milho, né, milho doce, né, para fazer uma rotação de cultura devido ao ataque de praga de solo, né, que é a principal praga, que é o nematóide. Aí o milho a gente sabe que vai combater o nematóide, vai quebrar o ciclo, né, do nematóide, vai diminuir um pouco pelo menos a praga daí. O tomate sempre foi o carro-chefe, mas por aqui também são cultivados maracujá, abobrinha, mandioca, repolho, cebola de cabeça, abóbora comum e cabotiá. Tudo orgânico. Boa parte vai para Curitiba, outra é destinada ao programa da merenda escolar e uma outra é comercializada na cidade. A produção orgânica é um diferencial de baixo custo, já que não utiliza agrotóxicos e outros defensivos químicos e que tem lucro garantido. O orgânico é melhor porque está com 30% a mais e, como falar, a estabilidade no preço. Você começa a colher até o final, quase que mantém o preço. A rentabilidade está garantida ao produtor. E agora, que tal saborear a deliciosa comida mineira que atrai gente de todo lugar, né? Um projeto está querendo transformar esse modo de fazer da cozinha mineira em patrimônio imaterial. Pão de queijo, feijão tropeiro, tutua mineira, frango com quiabo,
ora pronobis, feijoada, fogão de lenha. Tradições seculares que dão um toque único e colocam a culinária feita em Minas como um dos nossos maiores atrativos turísticos e culturais. Para se ter uma ideia, atualmente 30% do turismo feito em Minas tem como motivação a gastronomia. Transformar a culinária mineira em patrimônio também é um importantíssimo passo para um resgate histórico. Mergulhar nessa riquíssima variedade faz parte de um projeto coordenado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, instituições e empresas parceiras. Neste fórum, que também tem a participação de chefes de cozinha e agricultores familiares, são apresentadas propostas para ampliação do conhecimento sobre a cultura e a culinária no estado e a preservação dos costumes, ingredientes e até sabores ameaçados de extinção. O ponto de partida para esse amplo estudo, que visa transformar o modo de fazer a cozinha mineira em patrimônio imaterial, foram os tradicionais moinhos de farinha. Nossa equipe de pesquisa identificou que mais de 40% dos bens registrados pelos municípios perpassavam de algum modo o sistema culinário do milho e da mandioca. Então vamos começar esse processo da cozinha mineira pelos sistemas culinários do milho e da mandioca, mas teremos inúmeros desdobramentos porque a nossa cozinha é muito ampla e muito diversa. Comida que atrai o turismo e, consequentemente, gera mais emprego e renda para as famílias e movimenta a economia mineira. Não tem erro, uma solução simples, bem ao estilo mineiro de nossos chefes de cozinha e cozinheiros. A cozinha de Minas é tradição conhecida no mundo inteiro, então isso, além de fomentar os segmentos todos ligados à cozinha, vai trazer mais turistas para Minas, e esse é um grande ganho, você entendeu? Acho que vale a pena demais. É a valorização não só do profissional que atua nas nossas cozinhas, mas também dos fornecedores, dos nossos produtos, dos nossos insumos. A cozinha, sem eles, ela não consegue subsistir. Então isso valoriza toda essa cadeia, esses pequenos produtores, essas pequenas formas de um artesanato gastronômico que a gente tem no estado inteiro. Não podemos esquecer também que a comida mineira revela a formação da identidade do povo mineiro. Quem são os mineiros? Como que o mineiro se enxerga? Como que ele se apresenta para as demais culturas e como que o mineiro se formou enquanto uma cultura, né? Nós tivemos aí presença de povos originários, uma presença africana muito significativa na nossa cultura e, obviamente, na cozinha mineira também. E como diz o ditado popular, se você vem a Minas e não experimenta a comida daqui, você não veio a Minas. Trem. A deliciosa comida mineira para sempre, né? Agora se transformando também em patrimônio imaterial. Delícias de Minas que ficam para sempre. Pauta Aberta está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de segunda-feira para você. Temos novo encontro marcado para amanhã. A gente se vê. Tchau, tchau.